Hoje eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Deus é uma Trindade. Se você não acredita na Trindade, você não pode nem ser evangélico, você não pode nem ser cristão. Você pode ser qualquer coisa, católico, espírita, muçulmano, judeu, budista, qualquer seita. Você pode dizer, não, eu sou de qualquer seita, menos evangélico, menos cristão. Por quê? Porque o dogma da Trindade, ele é tão importante. Por que seria tão importante eu crer na Trindade e eu não crer na Trindade? Porque se você diz, não, eu não acredito na Trindade, tudo que você ensina está errado sobre Deus. Como é que você vai falar, não, Jesus não é Deus? Se Jesus não for Deus, você não pode orar a Jesus. Você não pode adorar Jesus. Você não pode glorificar a Jesus se você não respeita Jesus, se você não o reconhece. Se você diz, não, Jesus é um profeta, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas se Jesus não for Deus, Jesus não pode ser Salvador. Jesus não pode ser o dono do céu. Se Jesus foi criado pelo Pai e ele não é o Criador, então, se você crer dessa forma, que você diminui Jesus, você rebaixa Jesus a um lixo, ao nada, e você despreza Jesus, a Bíblia vai dizer que você é um anticristo. Você é um anticristo, e não cristão, e não evangélico. A Bíblia diz, filhinho, já é a última hora. Está lá em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Está escrito, filhinho, já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo? Agora, muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos já é a última hora. Então, pessoas se tornaram anticristo. Se você levantar o pé contra Jesus, você é apenas um anticristo. Você não é evangélico, você não é cristão. Por isso que o dogma da Trindade, ele é tão importante. Eu vou desrespeitar o Espírito Santo. Eu vou dizer que ele é uma forçativa, que ele é um nada, que ele é um lixo, que ele é... Se você desrespeitar o Espírito Santo, você não tem salvação. Jesus disse que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão nem nessa vida, nem no porvir. Como é que você despreza o Espírito Santo? Você não é crente. Eu quero o Pai, mas desprezo Jesus, desprezo o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, mas desprezo o Pai. Eu quero Jesus, mas desprezo o Pai. Você não pode desprezar. Por isso a doutrina da Trindade, ela resolve todos esses problemas teológicos. Então vamos lá. Deus é uma Trindade. Primeiro que ele deixou vestígios nas coisas que ele criou. Por exemplo, o tempo. O tempo é um, mas dentro do tempo eu tenho três. Passado, presente, futuro. O presente não é o passado não é o futuro e o futuro não é o passado. Então, são três coisas dentro de uma mesma coisa que são iguais. Ou seja, Deus é um, mas dentro de Deus eu tenho três pessoas. Eu tenho Jesus, eu tenho o Pai e eu tenho o Espírito Santo. Essas três pessoas fazem papéis iguais, papéis diferentes, funções diferentes, mas os três são iguais. Como é que você vai falar que a essência de Jesus é diferente da do Pai? Como é que você vai falar que o Pai é maior do que Jesus? Como é que você vai falar que o Espírito Santo é maior do que o Pai? Como é que você vai medir isso, se você não é Deus? Se você não sabe nem o que você comeu de manhã? Então, se os três possuem a mesma glória, a mesma essência, o mesmo poder, como é que você vai falar que um é diferente do outro? Um é maior do que o outro? Como é que você vai medir isso? Primeiro que você já está sendo hipócrita aí. Segundo que a Bíblia diz que eles são a mesma essência. Jesus diz, eu sou Deus. O Pai chega e diz, eu sou Deus. E o Espírito Santo chega e diz, eu sou Deus. Não são três deuses.
é um Deus só. Como é que você vai resolver essa questão se você não acreditar na Trindade? A Trindade é: Deus deixou vestígios no tempo. Deus deixou vestígios no espaço. O espaço é um. Mas dentro do espaço eu tenho 3. Altura, largura e profundidade. 3 em 1. O nosso Deus é o Deus 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. A música é uma. Mas dentro da música eu tenho 3. Harmonia, melodia e ritmo. 3 em 1. Você vai fazer um banco, qual o menor número de pernas? 3. O homem é formado de 3, corpo, alma e espírito, a tricotomia humana. Então Deus deixou os vestígios, está dizendo, olha, eu sou Deus 3 em 1. Então, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Aí como é que você vai dizer, não, não é um? Então, o seu argumento pode ser o que for, eu não quero saber se você é testemunho de Jeová, se você é judeu, se você é muçulmano, vocês vão tudo para as chamas do inferno, porque vocês são anticristo. A questão, se você não acreditar na Trindade, tudo que você pregar está errado. Agora, quando se fala de Deus, você deveria lavar sua boca. Você deveria pegar a Bíblia, ler a Bíblia e deixar a Bíblia falar. E não você empurrar suas ideias tortas logo sobre Deus. Logo sobre Deus você não tem respeito nenhum por Deus. Então a Bíblia diz que é para você amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aí chega Jesus e diz, quem amar mais pai, mãe, amigo, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim e não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Eu sou Deus. Você não pode amar ninguém mais do que a mim. Aí o Pai diz, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Então, como é que você não quer entender sobre Deus? Ah, mas eu inventei tal história. Eu não quero saber o que você inventou. Tem base bíblica? Não tem. Tá. Em Mateus 28, 19, Jesus disse aos seus discípulos, portanto, ide a todas as nações, batizando em nome do Pai, Patrós, do Filho, Ruion, e do Espírito Santo, Ruach, ou Pneuma. O batismo é debaixo da Trindade. É debaixo do Pai, da autoridade do Pai, debaixo da autoridade do Filho e debaixo da autoridade do Espírito Santo. Como é que você vai dizer que não é? Ah, não, é debaixo da autoridade de quem, então? Se é a Trindade que Jesus exaltou aqui. Como é que você vai negar isso aqui? Então, a Bíblia diz que foi Jesus que criou os céus e a terra. Ele criou tudo por Ele, para Ele e para a glória dele. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus, Colossenses 1, do 16 ao 20, está escrito, que foi do agrado do Pai que habitasse corporalmente em Jesus toda a plenitude da divindade. Então todo o poder está com Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tudo que for poder está com Jesus. Onipresença, onisciência, presciência, eternidade. Ele nunca nasceu, nem vai nascer. Ah, mas Jesus nasceu há 2000 anos atrás no ventre de Maria. Mas ele já existia antes de Maria. Ele não passou a existir por causa de Maria. Ele sempre existiu. Houve apenas a encarnação, o Verbo se fez carne, mas o Verbo já existia. Não foi Maria que deu a luz ao Verbo e o Verbo passou a existir por causa dela. Não. Ela é a causa de existir por causa do Verbo, por causa de Jesus. Tudo começou por Jesus e tudo termina por Ele. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, Ele é o começo e Ele é o fim. O mundo foi criado por Ele e termina por Ele. Então, se você não acredita na Trindade, você é apenas um anticristo. Você não é cristão. Você não é evangélico. Tem muitos versículos do Novo ao Antigo Testamento apontando para a Trindade. É apenas o começo, a gente vai estar